Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que 12 de junho é o Dia Mundial da Campanha de Combate ao Trabalho Infantil? Ele foi instituído em 2002, mas neste ano de 2021, a Fundação Abrinq mobilizou cartunistas para engajamento desta campanha. E para hoje, em nosso Encontro com Cidadania, fica a pergunta: para você, qual o lugar da criança? Comente conosco e nós vamos conversar sobre esse assunto tão sério. Em tempos de pandemia, a Fundação Abrinq busca sensibilizar a sociedade em relação ao trabalho infantil e decidiu engajar cartunistas para que, através da sua arte, promovessem reflexão sobre o problema de milhões de crianças e adolescentes. O convite foi para que eles criassem tirinhas que representassem o dia a dia, as atividades realizadas por crianças, como o trabalho em semáforos, em feiras livres, oficinas de costura, flanelinha, em faxinas em casas de terceiros, vendedores de rua e tantos outros lugares como a gente vê no nosso dia a dia. E através desses cartunistas, das tirinhas, através dessa arte, nós podemos trabalhar muito bem essa questão, essa crítica social e trazer um engajamento importante para nós conversarmos sobre isso. Vocês sabiam que o trabalho infantil atinge mais de 1.700.000 entre meninos e meninas na idade de 5 e 17 anos no Brasil? Esse número representa uma infância roubada e um prejuízo no desenvolvimento da infância e da adolescência, contrariando os direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A Fundação Abrinq alerta que, dos 38 milhões de crianças e adolescentes no nosso país, 4,6% estão expostos a essa violação. Além disso, 706.000 crianças e adolescentes estão na lista das piores formas de trabalho infantil, intitulada TIP, que relaciona 93 tipos de trabalho em todos os setores econômicos, como serralherias, operação de máquinas, manipulação de cargas pesadas ou então coleta, seleção de lixo. Isso alguns exemplos, tá? A Brinque, com essa campanha, busca desmistificar alguns conceitos como: quem já não ouviu falar a frase "é melhor trabalhar do que roubar" ou então "o trabalho enobrece"? Mas precisamos entender que o trabalho precoce ele pode acarretar consequências físicas e psicológicas também, impossibilitando que a criança ou o adolescente tenha oportunidade de construir uma vida adulta saudável e com possibilidades. Aqui são uma das tirinhas dos cartunistas, né? Que a gente já percebe logo a nossa realidade social. Victor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq, ele nos diz o seguinte: precisamos falar sobre os impactos e consequências físicas e psicológicas na vida de meninos e meninas que trabalham de maneira ilegal. Eles precisam estudar, brincar, se socializar com outras crianças para se desenvolver de forma plena como ser humano. É nossa responsabilidade garantir-lhes esses direitos. Outros dados para nós termos proporção desta questão: entre 2012 e 2020, 18.752 crianças sofreram acidentes de trabalho no nosso país, desde quedas até amputações, sendo que 556 registros somente no ano passado. Em reportagem do jornal Estado de São Paulo, de 10 de junho de 2021, o trabalho infantil ele aumenta pela primeira vez em 2 décadas no mundo. Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, mostra que o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil chegou a 160 milhões em todo o mundo, um aumento de 8,4 milhões de meninas e meninos nos últimos 4 anos, de 2016 a 2020. Isso sem contar, gente, os outros 8,9 milhões que correm o risco de ingressar nessa situação até 2022 devido aos impactos da Covid-19. Esses dados representam uma triste realidade que precisa ser revertida. Pela primeira vez em 20 anos, o progresso para acabar com o trabalho infantil estagnou, revertendo a tendência de queda anterior que viu o trabalho infantil diminuir em 94 milhões entre os anos de 2000 e 2016. O relatório aponta que,
para um aumento significativo no número de crianças de 5 a 11 anos em situação de trabalho infantil, que agora respondem por pouco mais da metade do número total global. Outro alerta também é o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em trabalhos perigosos, definido como o trabalho que pode prejudicar sua saúde, sua segurança ou moral. E chegou a 79 milhões, um aumento de 6,5 milhões do ano de 2016 a 2020. Guy Ryder, diretor-geral, em nota divulgada pela Unicef, ele disse que as novas estimativas são um alerta para todos nós. Não podemos ficar parados enquanto uma nova geração de crianças é colocada em risco. A proteção social inclusiva permite que as famílias mantenham suas crianças e seus adolescentes na escola, mesmo em casos de dificuldades econômicas. É essencial aumentar o investimento no desenvolvimento rural e no trabalho digno na agricultura. Estamos em um momento crucial e muito depende de como respondemos. Este é um momento para compromisso e energia renovados para reverter a situação e quebrar o ciclo da pobreza e do trabalho infantil. Fecha aspas. É um futuro preocupante, né? Importante lembrar que é considerado trabalho infantil qualquer ocupação feita por criança e adolescente abaixo da idade mínima permitida no país. No Brasil, por exemplo, o trabalho é proibido antes dos 14 anos de idade, com exceção do tipo jovem aprendiz, que é permitido para aqueles que completaram 14 anos. Em nossa legislação penal brasileira não está tipificado o trabalho infantil como crime. Apesar de este ser proibido pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e Adolescente e pelas legislações trabalhistas. O que se tem no Código Penal, que dependendo do caso pode ser aplicado, é o crime de maus-tratos, que está no artigo 136, que é quando há trabalho excessivo ou inadequado utilizando criança ou adolescente. Importante a gente também lembrar que é ilegal a exploração sexual e o Disque Denúncia 181. Aqui nós vemos as tirinhas do Armandinho com reflexões extremamente importantes. É como nós falamos no início, é uma crítica social, né? Até os cartoons, essa arte. Então, na primeira, você vê ele comentando, né, com o pai. Eu tenho um colega que sempre dorme durante a aula. Muita gente diz que ele é preguiçoso, mas é que ele trabalha até tarde. Isso é uma realidade, né, que a gente precisa estar atento. E na tirinha de baixo é a questão da empatia. O se colocar no lugar do outro, né? Isso a gente precisa muito exercitar. Bom, e aí a imagem, né, à esquerda, não sei se vocês sabem, mas o símbolo da campanha e da luta contra o trabalho infantil no Brasil e no mundo é o catavento. É o catavento de 5 pontas coloridas, azul, vermelha, verde, amarela e laranja. Ele tem um sentido, porque é lúdico, expressa alegria, que deve estar presente na vida das crianças e adolescentes, expressa essa infância que não pode ser pulada, não pode ser roubada, né? Simboliza também movimento, sinergia e realização de ações permanentes e articuladas para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil. E nosso último slide, na nossa última imagem, aqui essa tirinha também do Armandinho, tocando num ponto muito importante para a nossa vida, onde ele diz, nem sempre, né, o pai diz, nem sempre a gente sabe o que vai colher, mas nós podemos cuidar muito bem do que nós vamos semear. E a cada dia a gente está fazendo isso, a gente está semeando com os nossos exemplos, mais ainda com as nossas ações e atitudes e também com as nossas palavras. Lembrando do nosso canal CDSP Biase no YouTube, que todos vocês já estejam inscritos, ativando o sininho para sempre ter em primeira mão as novidades das aulas que estão aí. Lembrando que é um celeiro de aulas onde a gente pode acessar das inúmeras matérias. E também fica aí então essa pergunta, e para você, qual é o lugar de criança? Vamos conversar sobre isso, comentem em nossos grupos, comente aqui no nosso canal do YouTube, ou então comente nos nossos grupos de WhatsApp, mas vamos conversar sobre isso.
né, que o local da criança é aonde? A importância da educação para o nosso dia de hoje e para o nosso dia de amanhã. Fiquem bem, continuem se cuidando. Importante a gente lembrar sim, vacina é saúde. A importância da gente falar, de ter esse engajamento sobre a segunda dose. Em pesquisas e noticiários sabe-se que a evasão para a segunda dose está muito alta, então é importante a gente completar tomando a primeira dose, a segunda, e que vacina é saúde. Então, um ótimo final de semana a vocês e continue se cuidando.